Bem-vindos a todos ao nosso canal Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos falando sobre a infância. Este assunto se encontra no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, na parte segunda do Livro dos Espíritos. Este é um assunto muito interessante para nós e é necessário que a gente se recorde daqueles que vieram um pouquinho antes, dentro deste mesmo capítulo, como, por exemplo, o assunto que trata da união da alma e do corpo e também da influência do organismo. Esses assuntos todos, eles se encontram neste capítulo, né, da volta do espírito à vida corporal. Quer dizer, o espírito está lá na sua vida natural, vamos colocar assim, né, na sua vida normal, lá no plano espiritual. E em se tratando de espíritos errantes, espíritos que ainda não se aperfeiçoaram por completo e que ainda precisam das existências corpóreas para depurarem-se, como nós, então, lá no plano espiritual, ele tem a oportunidade de se preparar e ter uma nova reencarnação, uma nova vida no corpo físico, né? E este corpo físico, obviamente, ele guarda um grau de materialidade de acordo com os mundos nos quais o espírito vai ter a sua existência. Aqui no nosso mundo de provas e expiações, esse planeta chamado Terra por nós, né, nós temos ainda uma materialidade, o nosso corpo ainda é muito grosseiro. Né? Então a gente entendeu nos assuntos passados, inclusive fica o convite, né, para aqueles que não viram, quiserem estudar também conosco, né, nós tratamos desses assuntos todos, da união da alma e do corpo, da influência do organismo, etc. Então nós vimos que essa grosseria da matéria, especificamente aqui na Terra, ela influencia muito as manifestações, ou o exercício, vamos colocar assim, o exercício em toda a sua plenitude das faculdades do espírito. E também, este nosso corpo, que passa por um certo período de desenvolvimento, inclusive dos órgãos, em se tratando também, ou se relacionando à infância, este desenvolvimento e também a sua perfeição, ou seja, a perfeição dos órgãos, também influenciam na forma como o espírito tem possibilidades de manifestar aquilo que ele já adquiriu como essência do seu espírito. Vamos tentar então relembrar algumas questões que são muito importantes para que a gente possa aqui avançar para a infância. Lá na união da alma e do corpo, a gente viu o seguinte, na questão 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades, ou seja, logo após o nascimento, né, do ser, logo após completar o seu processo reencarnatório, o espírito que está ali encarnado, ele recupera todas as suas possibilidades de manifestação das suas faculdades, né? Ele consegue em toda a sua plenitude manifestá-las? Não, né? Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, a gente vê aqui que é, as possibilidades de exercício das faculdades do espírito se desenvolvem gradualmente com os órgãos. E, neste item aqui, que é a influência do organismo, a gente tem outras explicações também. Na questão 368, por exemplo, nós temos um desdobramento, inclusive, desta questão, ou relacionamos os mesmos assuntos. Olha só. Após sua união com o corpo, exerce o espírito suas faculdades com liberdade plena? E aqui, mais uma vez, os espíritos nos esclarecem. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. E aí o Kardec ainda pergunta novamente. Assim, o envoltório material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco ou é a livre irradiação da luz? É, como um vidro muito opaco. Né? Então, essa ideia dessa questão aqui, né, a gente pode pensar assim, por exemplo, num copo transparente. Né? Se nós colocarmos uma luz atrás desse copo, né, a luz, apesar, né, dos efeitos físicos de refração, etc., a luz atravessa aquele copo, né, e nós conseguimos enxergar a luz do outro lado. Agora, se nós pegarmos um objeto opaco, né, ou seja, que não permite a passagem da luz, né, ou que oferece graduações de dificuldade para a passagem da luz, então nós podemos associar essa condição, né, dessa dificuldade, como por exemplo a do corpo material como o nosso, que dificulta a manifestação do espírito propriamente dito. Então é como se em mundos mais adiantados, por exemplo, em mundos onde a grosseria da matéria é menor se comparado a esse nosso aqui, né, lá os corpos mais fluídicos,
a manifestação do espírito, como se fosse a luz que atravessa um copo mais transparente, né, a manifestação se dá com maior liberdade, porque a grosseria da matéria, sendo menor, enfraquece menos a liberdade do exercício das faculdades do espírito. Entretanto, aqui, onde nós estamos, por exemplo, onde a grosseria da matéria ainda é muito forte, então a manifestação das faculdades do espírito, elas se tornam um pouco limitadas, ou bastante limitadas, dado que a grosseria da matéria a enfraquece. Assim como um objeto opaco dificulta a passagem da luz por ele. Essa é a analogia que o Kardec está tentando trazer para que a gente possa compreender ou imaginar como que os nossos corpos físicos podem influenciar na manifestação das faculdades do espírito. Portanto, esta manifestação guarda uma proporção com o grau de adiantamento do espírito, dado que este adiantamento permite que ele encarne em mundos, né, menos materiais do que o nosso, onde lá a grosseria da matéria, que constitui o corpo físico, né, ela é menos menos grande, né? Vamos colocar assim, né? Sumiu até a palavra aqui, mas é menor. Eu acho que fica melhor. Então, o Kardec ele coloca aqui uma observação para nós. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, o qual tira a liberdade dos movimentos. Né? Imagina a gente que caiu num, num poço, né, cheio de lama. A gente sabe que para que a gente possa se movimentar ali dentro é muito mais difícil do que se a gente estivesse, por exemplo, numa piscina com água ou mesmo fora da água. Então, ele está tentando nos trazer essas ideias do quanto que a matéria que nos serve de instrumento durante as nossas encarnações, durante o período no qual nós estamos encarnados, ele tenta fazer essa analogia de quanto que a matéria do nosso corpo influencia nas manifestações do espírito. E aí ele traz, inclusive, essa outra questão. O livre exercício das faculdades da alma está subordinada ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Olha que importante isso. Com a excelência, perdão, a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Com essa revisão que nós fizemos aqui, né, onde nós entendemos que o corpo exerce influência e que este corpo tem vários aspectos que podem influenciar esta manifestação, como a própria grosseria da matéria e também ao grau de desenvolvimento dos órgãos que servem de manifestação e também ao grau de perfeição dos órgãos. Isso é muito importante, então. Aí a gente pode, então, inclusive, agora passar para o assunto de hoje, que é a infância. Agora nós já temos um pouco da base. Na questão 379 é falado o seguinte: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Agora a questão é a seguinte, né? A criança nasceu, ela ainda não consegue manifestar todas as faculdades que o espírito ali encarnado possui. Por quê? Por conta da grosseria da matéria, por conta do desenvolvimento dos órgãos que ainda não estão completos, também por conta da perfeição dos órgãos que permitem mais ou menos a manifestação e o livre exercício das faculdades do espírito. Agora, o espírito que está sob esta influência do corpo, pode ele ser mais adiantado ou pode ele ter mais progredido do que os pais, por exemplo, ou de um adulto que ali o cerca? A criança que nós vemos hoje pode ser um espírito mais adiantado do que um adulto? Olha só que interessante a pergunta, né? E os espíritos nos respondem o seguinte: pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Né? Então a gente volta em todos esses assuntos que a gente tem falado, né? Mais uma vez fica o convite para a gente estudar juntos, né? Esses assuntos, tem os vídeos, né? Que nós fizemos a respeito desses assuntos. Mas a gente vê que a essência ali é o espírito, né? O espírito que está encarnando, ele sofre essa influência do corpo físico, né? Que o impede, mais ou menos, de exercitar as suas faculdades com mais ou menos liberdade. Acontece que a essência espiritual pode ser muito mais adiantada, se progrediu mais, do que aqueles que o cercam. Pode ter desenvolvido mais inteligência, mais em moral, não é isso? E para nós isso é muito palpável, porque nós sabemos que espíritos muito adiantados, muitas vezes, aceitam, né, a missão de vir e encarnar em mundos relativamente inferiores aos quais eles habitam. E nós vemos que estes espíritos, muitas das vezes, trazem como objetivo, esses espíritos missionários, trazem como objetivo nos auxiliar no nosso adiantamento, seja ele intelectual ou moral. Portanto, sim, esses espíritos podem encarnar aqui e podem ter um progresso muito maior do que nós.
Lá no Livro dos Espíritos também, nas partes segunda, já foi falado isso lá no capítulo 4, olha só, da pluralidade das existências, onde é falado sobre sorte das crianças depois da morte. E na questão 179, perdão, 197, é falado o seguinte: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes, ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Olha só que interessante. E ele pergunta mais uma vez: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Ou seja, vocês não veem tantas vezes isso acontecendo? Né? Parece que o espírito ali da criança tem umas perguntas muito interessantes, né? Aquela criança ali traz uma visão que você nem imaginava. Você vê, você acaba até ficando espantado com o desenvolvimento daquela criança, né? Então, isso acontece com bastante frequência. Não é regra, né? Não é regra. Aqui a gente tem que considerar tudo não como sendo regra. Pode ser que um espírito, por exemplo, menos adiantado, inclusive muitas das vezes moralmente menos adiantado que nós, venha a encarnar na nossa família, onde nós poderemos ser aqueles que estão ao seu redor, e nós auxiliamos esse espírito no seu adiantamento moral, no seu redirecionamento. Pode acontecer, então, de que o espírito que venha encarnar seja menos adiantado do que nós, ou também seja mais adiantado do que nós. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, né, que se chama Bem-aventurados os que têm puro o coração, nos é trazido esse lindo tema aqui, que é a simplicidade do coração. E nesse tema, nos é possível avaliarmos com outros olhos esta questão, né, da criança e o espírito que ali está. Porque Jesus nos falou o seguinte, né? Nos trouxe o seguinte ensinamento: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E ele nos traz também: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Olha que bonito, né? Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. E aí a gente vê então, né, que esse ensinamento de Jesus nos mostra algo muito importante relacionado às características, por exemplo, da criança. Porque ele fala, né, o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E a gente poderia perguntar, né, quer dizer, as crianças, portanto, né, têm ali reservadas a elas o reino dos céus? E o que Jesus fala é o seguinte: para os que se lhes assemelham. E este ensinamento tem tudo a ver com o que a gente está estudando, porque nós acabamos de ver que o espírito que ali, né, anima a criança pode ser que mais tenha, né, progredido do que o próprio pai. Quer dizer, então, que o espírito que anima aquele corpo pode ter mais ou menos progresso adquirido. Quer dizer que ele também já tem a sua bagagem intelectual e moral. E isso, juntamente, nós podemos associar, e a isso, juntamente, nós podemos associar as próprias imperfeições dos espíritos. Então, o que Jesus está trazendo não é que o reino dos céus é para as crianças, mas para que se lhes assemelham, nos trazendo a ideia de que nós precisamos trabalhar por conquistar em nós mesmos a pureza do coração. Então vamos ver o que Kardec nos explica acerca disso. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Isso é muito importante. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a sua vida corporal, as imperfeições de que não tenha despojado em suas precedentes existências. Olha só. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Né? É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa,
nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ele viesse a conhecer o passado. Isso é muito interessante, né? Porque, junto com a nossa encarnação, e ainda considerando este mundo material no qual nós vivemos, nós sabemos que o esquecimento das nossas vidas passadas é algo que nos marca a nossa existência. Ou seja, nós aqui, enquanto encarnados, não temos consciência plena daquilo que nós fizemos. Nós não temos a memória aqui em estado de vigília, ou seja, acordados aqui, daquilo que nós vivenciamos em outras existências. Entretanto, é possível que a gente faça um estudo para obter, né, uma noção daquilo que nós fizemos nas outras existências. Como? Né? É através de um estudo de nós mesmos, do autoconhecimento. Através do autoconhecimento, nós podemos avaliar as nossas faculdades, avaliar as nossas características, as nossas imperfeições, e através deste estudo, né, que, que deve ser feito com seriedade, com honestidade, que deve ser feito de maneira contínua, nós podemos obter informações por nós mesmos a respeito das nossas características e então associar a coisas que nós, porventura, podemos ter feito. Não com detalhes, não por mera curiosidade, mas com o objetivo de entender as imperfeições que eu preciso trabalhar. Por exemplo, pode ser que eu tenha sido, em outra existência, uma pessoa muito ligada à riqueza, por exemplo, né? Então, para que eu possa conhecer esta minha característica em outra existência, é preciso de que eu tenha uma ideia clara daquilo que eu fui, é preciso que eu consulte alguém, né? É preciso que eu consulte a espiritualidade para ter esta noção? Não, né? A espiritualidade não vai ficar revelando coisas para satisfazer a curiosidade, a não ser que sejam espíritos imperfeitos, né? Que tendem a brincar com com a nossa confiança, né? Que muitas das vezes nos tentam enganar. Não. Para que a gente possa ter esta ideia, né, desta vida, na qual eu fui uma pessoa muito ligada ao dinheiro, basta que eu faça uma análise das minhas características atualmente e ver a minha própria dificuldade em é, compartilhar isso que eu tenho com o próximo, a minha dificuldade em é, não conseguir me desfazer dos bens, no sentido de utilizá-los em favor de todos e não apenas ao meu próprio, à minha própria satisfação. Enfim, são vários as características que nós podemos descobrir por nós mesmos que nos fazem ter uma ideia, não uma memória completa, mas nos fazem ter uma ideia daquilo que nós vivemos no passado. E esse esquecimento, ele é muito importante, porque como foi trazido aqui nessa parte, né? Imagina só se nós estivéssemos aqui e nós tivéssemos um filho, né? Nosso filho ali, ele nasce, e imagina só se ele, né, com toda a sua lembrança do passado, viesse e falasse, né, para nós: olha, eu lembro o que você fez no passado, e agora que eu tô com você, né? Então nós vamos acertar as nossas contas. Imagina! Ou se nós mesmos tivéssemos a lembrança daquele espírito que está aqui nos nossos braços hoje, quão difícil seria, né, este processo reencarnatório. Porque hoje nós estamos considerando aqui, né, 2000, né, e 26. Mas imagina, há 20 mil anos, se nós tivéssemos essa lembrança, onde o nosso desenvolvimento moral era muito limitado. Imagina se nós progrediríamos enquanto humanidade espiritual aqui encarnados. Então, muito difícil. Esse esquecimento, portanto, nos é necessário para que a gente possa ter mais liberdade de agir durante a nossa própria existência com mais possibilidades de agir escolhendo livremente, sem a influência daquele passado. Hoje, se a gente tem algum problema com alguém e essa pessoa por algum motivo volta e chega até nós com esse mesmo, né, essa mesma situação, nós já temos dificuldade de trabalhar com ela. Nós muitas das vezes não conseguimos, mesmo coisas simples, né, que aconteceu, nós já temos muitas dificuldades de voltar a trabalhar com aquela pessoa. Imagina se nós lembrássemos de tudo aquilo que aquela pessoa que encarna na nossa família, nos nossos braços,
se nós lembrássemos de tudo o que ela fez, ou de tudo que nós fizemos para ela. Quão difícil seria a nossa vivência. Então, o esquecimento é uma sábia providência divina que nos foi concedida, né? Isso é muito importante. Inclusive, o esquecimento passado é um assunto que vem na sequência aqui do Livro dos Espíritos. Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Aliás, faça necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-se à encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Nós fizemos um estudo sobre isso, que é o prelúdio da volta. Também está nesse capítulo 7. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Olha, que é o que a gente estava conversando. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Olha a importância, né, deste papel dos pais, neste período principalmente, né, onde ali existe a possibilidade de um redirecionamento com mais, digamos, como o próprio Kardec colocou aqui, com mais acessibilidade, né? Com mais facilidade, porque o espírito é mais maleável. Ele, como tem as suas ideias é, mais acessíveis a essas novas impressões, então ele pode se modificar mais naturalmente. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Muito, muito importante, né, esse assunto aqui, então. Então, a gente voltando nessa pergunta aqui agora, a gente tem mais ideia do que ela representa. Olha só, é tão desenvolvido quanto de adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento que possui. Né? Muito interessante. E agora a gente pode avançar então para essa questão aqui 380. Ó. Abstraindo do obstáculo, ou seja, deixando de lado um pouquinho, né, o obstáculo, que no caso aqui é o corpo, né, os órgãos, abstraindo do obstáculo que é a imperfeição dos órgãos opõe a sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nelas desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Ou seja, o espírito que ali está encarnado, ele está sob influência da matéria. A matéria também influencia no espírito. As impressões da matéria estão chegando até o espírito. Então, aquilo que ele recebe guarda também uma relação com os órgãos que lhe servem para receber todos aqueles estímulos. Então, né, desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, porém, ou seja, o espírito, tem efetivamente limitada inteligência enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Né? Então, quer dizer, como a gente já aprendeu, né, com o Kardec, é, no processo de encarnação, o espírito ele entra como que num processo de perturbação, assim como na morte também tem. Então, este processo de perturbação no qual o espírito entra faz com que ele vá gradualmente perdendo a consciência de si mesmo, à medida que ele, enquanto manifestando no seu perispírito, também provoca alterações neste veículo. Né? Este veículo, que é o perispírito, também, portanto, sofre as influências deste processo. E o espírito que ali encarna, então, ele entra nesse processo de perturbação e ele, após o seu nascimento, começa a recobrar a consciência de si mesmo. Né? E aí ele volta a recobrar esta consciência à medida que os órgãos vão se desenvolvendo e à medida que ele vai, então,
vivendo a sua existência. No processo do desenlace, né, do desencarne, nós também passamos por outro processo de perturbação, que vai durar mais ou menos tempo, conforme a duração do processo de desligamento do nosso perispírito para com o corpo. E este processo dura mais ou menos tempo, segundo o grau de elevação do espírito. Né? Então, o Allan Kardec nos traz uma observação. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter de um adulto. Quase sempre, pueril é o objeto dos sonhos infantis, né? O que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Na questão 381, nos é trazida uma pergunta muito interessante. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? E os espíritos nos colocam o seguinte: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu envoltório corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. E aqui, acredito que vale uma observação, porque o, a existência do espírito influenciou sobremaneira, né, a existência corporal, né, influenciou sobremaneira sobre aquele espírito. Né? Como nós vimos anteriormente, a influência da matéria, as impressões que a matéria deixa no espírito, elas permanecem junto a ele por um período mais ou menos longo. Isso nós vimos lá no assunto que tratava da loucura, no nosso último estudo. Então, as impressões da matéria permanecem a surtir efeito no espírito por mais ou menos tempo. E nós podemos, então, associar a esta condição que a forma como essas impressões marcam o espírito influenciam na forma como ele consegue recuperar a sua consciência, né? Ou como ele interpreta aquilo que está acontecendo ao redor dele. Quer dizer, a mente do espírito, sob essas impressões que podem permanecer por mais ou menos tempo, também influenciam na forma como o espírito exterioriza de si aquilo que ele, então, vive no seu interior. Né? E, portanto, esta maneira como ele exterioriza aquilo que ele vivencia internamente pode também impactar na, na, na construção não, na forma do seu perispírito, onde ele, caso ainda esteja com a mente lá no seu período infantil, como por exemplo após a sua morte, se ele ainda por si mesmo não tem o aprimoramento, a elevação espiritual necessárias para readquirir a sua forma imediatamente, né? Então, esta maneira como ele enxerga as coisas, a forma como a matéria impressionou ele e, né, fez com que ele desencarnasse ali também naquela situação como criança, esta impressão pode permanecer por mais tempo e ele conserva, dada a sua limitação espiritual, de recobrar a sua forma de um espírito na sua forma adulta, né? Ele pode permanecer ali enquanto criança por mais tempo. Né? Então, isso nos é trazido aqui, como por exemplo, lá no capítulo 29, Ante a Reencarnação, do livro Entre a Terra e o Céu. Né? O Hilário aqui ele faz um pensamento, ele traz uma pergunta muito interessante. Né? Então, por isso, o Hilário falou, é que as crianças desencarnadas reclamam um período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. E o ministro Clarencio, né, que é o que acompanha o André Luiz aqui nesse caso, e o Hilário, fala o seguinte: isso acontece com a maioria, de vez que há exceções nas regras. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe, que é o que os espíritos nos estão trazendo aqui abaixo. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos graus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite, em planos que lhe sejam inferiores. Olha que interessante. Né? E aí ele continua: nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo de luta que nos é conhecido, e por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. E esse fenômeno da reencarnação, como nós vimos, ele tem influência tanto no processo de reencarnação quanto no processo de desencarnação. Na questão 382, ele fala o seguinte: durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Este estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Bacana. Né? Na questão 383, nos é trazida a seguinte questão aqui. Ó.
qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Olha, qual que é a utilidade de passar pelo estado da infância? A gente já falou isso aqui um pouquinho antes, né? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem um adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, é um período onde o espírito, renascendo com aquela sua bagagem, e que traz também suas imperfeições, aquilo que ele precisa melhorar. Neste período, ele é mais suscetível às influências do meio, né, ao processo de educação dos pais, e ali ele está mais maleável a, 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 a se transformar, né? Ou seja, mediante ao processo de educação que os pais têm como proposta, né, para ele, né? Tem a tarefa. Se alguém tiver interesse, né, no livro Religião dos Espíritos, lá temos um capítulo 72. Este livro é pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O Emmanuel nos traz, né, algumas questões, ele faz algumas reflexões acerca de questões do livro dos Espíritos. E neste capítulo 72, ele faz exatamente uma reflexão acerca dessa questão 383, que é o que a gente acabou de ver aqui, né? Esta mensagem se chama Essas Outras Crianças. Então vamos ler aqui rapidamente, né? Porque é uma mensagem muito bonita também. Quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispõe de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras, com displicência, findo o repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes o teu filho contra a intempérie sob o teto acolhedor, sustentando a feição de jóia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam entremunhadas na via pública, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado do teu filho os tesouros da escola. E essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muita vez encerradas no cubículo das prisões à face da ignorância que lhes cega a existência. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos, sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga a socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lobo abismal das trevas. Afaga assim teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero e ajudas, quanto possas. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestiário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas, confiante, o esplendor do futuro. Mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Então, acho que vale a pena, né, uma reflexão sobre esta mensagem. A cada um, né, que a escutou, que possa refletir também um pouco, né, sobre a nossa, aquela questão, né, que Jesus nos traz, né? Quem é a minha família? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Né? Porque o ensinamento que ele nos deixou foi de que a família é a família universal, né? Obviamente que ali no nosso ninho doméstico, né, nós temos as grandes lições a serem aprendidas, mas isso não nos impede de expandir o nosso ciclo de ação para aqueles outros que estão ao nosso redor e que também precisam de auxílio, né? No livro aqui dos Espíritos, faltam duas questões. Então, né, a gente vai terminar esse estudo aqui fazendo essas duas questões. Por mais que o estudo demore um pouquinho aqui mais, mas vale a pena. Senão ficam duas questões, né, sobrando. A questão 384, ele fala assim: por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? E os espíritos respondem: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que necessite. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. E a última questão, 385. Que é o que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Interessante questão, né? E os espíritos nos respondem: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que é a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são nem o que foram.
nem o que serão, né? É o ensinamento de Jesus, né, que fala: "Não sabeis de onde vem, nem para onde vai", né? Falando do Espírito. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar a outro. De onde nasce o meigo afeto? A terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. É o que vos explicarei. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes eles todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-lhe as más ações com a capa da inocência. Esta inocência, perdão, essa capa da inociência, né? Esta inocência não constitui superioridade real com relação ao que era antes, não. É imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por ela somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, se não como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância? Nesta se vem confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo. Para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora, o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Muito interessante, né, esse texto como um todo, do Kardec. Né? Aliás, dos espíritos que respondem à pergunta do Kardec. Bom, meus amigos, com isso nós ficamos por aqui no nosso estudo de hoje. Né? Nós falamos hoje sobre a infância. Obviamente tem muito mais coisa para falar, mas nós estamos fazendo aqui um estudo das questões. E na semana que vem, ou no nosso próximo estudo, nós daremos continuidade, se eu não me engano, ao tema que fala sobre as relações de simpatia e antipatia dos espíritos. Bom, mas com isso, nós agradecemos a Deus e a Jesus, aos nossos bons amigos que nos acompanham, e agradecemos pelo estudo de hoje, pelas nossas reflexões, e que esses ensinamentos nos possam também auxiliar no na na nossa existência aqui enquanto encarnados, mas também na nossa existência enquanto espíritos. Então, que Deus abençoe a todos, Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo.